A paz do Senhor a você e família. Mais uma vez vamos estar por estes minutos estudando a palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Ezequiel. Para tanto, como em todos os vídeos, a gente inicia fazendo uma leitura de um texto bíblico. Faremos e convido você a fazer conosco em Ezequiel 28, 13 a 15. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. E no monte de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Queridos, no dia de ontem, nós estivemos falando sobre a definição de rebelião. Esses temas que nós vamos estar desenvolvendo nos vídeos posteriores, ele vem de um título geral que é a rebelião, a síndrome de Satanás. E nós fizemos um vídeo de ontem falando sobre a definição de rebelião. Eu disse que hoje, neste vídeo, nós íamos falar sobre a origem da rebelião. Onde foi e quem se propôs a criar a rebelião? Muito bem. É claro que foi no céu. Não foi na terra onde o primeiro rebelado ele se manifestou. O capítulo de número 28 de Ezequiel, bem como 14 do livro de Isaías, nós encontramos algumas expressões dirigidas ao rei de Tiro. É bem verdade que isso é um fato, foi dirigida ao rei de Tiro. Só que essas expressões encontradas no capítulo 28 de Ezequiel, dirigida a Ciro, não é? o rei de Tiro, melhor dizendo, era exatamente mostrando algo que já havia acontecido anteriormente, ou seja, ele era uma reprodução de algo que já havia acontecido. Capítulo 28 de Ezequiel, nós encontramos algumas expressões, como eu disse ontem, que exegeticamente é claro que não está tratando de um ser humano, mas de um ser angelical. Então, nós vamos, a partir de então, estar meditando sobre este fato. A rebelião originou-se em Lúcifer. Ele era um querubim perfeito em seus caminhos e coberto de pedras preciosas. Nós encontramos isso em Ezequiel, capítulo 28, versos de número 13 até o 15, onde a gente leu há pouco. Ele era um querubim coberto de pedras preciosas, ou seja, ele era perfeito, como diz o texto que acabamos de ler. Ele exercia uma perfeição. O rei de Tiro, quando a palavra é dirigida a ele, fala exatamente dele naquele período, mas como eu disse, ali era uma reprodução de algo que havia acontecido no céu. Porém, nasceu em seu coração um sentimento de insatisfação e ele rebelou-se contra o Criador. Aí eu convido você para ler Isaías capítulo 14, versículos 13 e o 14, que diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.
Deus. Altíssimo aqui é Deus. Então, olhe que ele, em algum momento, ele se rebeliou, se colocou insatisfeito, ou se revelou insatisfeito sobre tudo o que ele era, sobre tudo o que ele tinha, sobre tudo o que ele fazia entre a corte angelical. Ele queria mais, ele não se sentiu satisfeito com isso. Ele queria ir acima do Altíssimo, ele queria ser semelhante a Deus, e sendo semelhante a Deus, ele queria que o seu trono estivesse acima do trono de Deus. Leio mais. Como consequência da sua rebelião, ele foi lançado fora do Monte Santo. Ezequiel, no seu capítulo de número 28 e o verso de número 16, nós encontramos a seguinte expressão que eu acabei de citar. Ezequiel, capítulo 28, verso de número 16, diz assim: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras preciosas. A palavra querubim aqui é uma das expressões que os exegetas bíblicos, eles dizem que não é apenas uma direção a Ciro, mas são expressões dirigidas realmente ao querubim, a Lúcifer, quando ele estava na eternidade, quando ele pertencia à corte angelical. Como consequência disso, da sua rebelião, ele foi lançado do monte de Deus, o que significa dizer que ele não teve mais condição de continuar na eternidade aonde ele habitava. E tornou-se inimigo de Deus e do homem. Ele era a estrela da manhã, conforme Isaías 14 e o verso de número 12, e eu quero ler com você também. Isaías, no seu capítulo de número 14, o verso de número 12, nos diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Como foste lançado do céu para baixo. De acordo com Apocalipse, capítulo de número 12 e o verso de número 4, a sua rebelião não foi única, ele levou após si a terça parte dos anjos do céu, que também foram contaminados por suas mentiras. E aí eu quero ler Apocalipse capítulo de número 12 e o verso de número 4, onde diz que ele conseguiu uma terça parte dos seres angelicais no seu comércio. Diz assim o versículo 4 do capítulo 12 de Apocalipse: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Ele conseguiu a terça parte dos seres angelicais, ou seja, muitos dos anjos que ali serviam na eternidade nos céus, glorificavam a Deus, ele conseguiu manipular a mente dessas pessoas ou desses seres angelicais, e eles ambos se rebelaram também contra o Senhor. Queridos, é muito sério essa questão da rebelião. Nós precisamos ter muito cuidado para que esse espírito, esse sentimento, esse comportamento, ele não norteie a nossa mente, o nosso coração, e a gente toma a mesma direção, porque não prosperará os que tais coisas praticam. Eu sigo lendo. Mas degenerou-se, tornando-se o príncipe das trevas. Em Mateus, no capítulo 12, o verso de número 24, ele aparece ali como o príncipe das trevas. De um anjo de luz, tornou-se agora o príncipe das trevas, conforme em Mateus, capítulo 12, 24. De acordo com Apocalipse, capítulo
de número 4, não é? E capítulo 12, melhor dizendo, e o versículo de número 4, nós encontramos, como já lemos, que ele conseguiu levar a terça parte dos anjos que ali estavam servindo a Deus. Ele conseguiu levar. A sua rebelião não foi única, como a gente já leu. Quando a gente lê em Ezequiel, no seu capítulo de número 28, e o versículo 16 e 18, veja o que nós encontramos aqui. Eu quero ler com você mais uma vez. 28 de Ezequiel, versos de número 16 e o verso 18. Ora, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Aí o 18 diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornarei em cinza sobre a terra aos olhos dos que te vê. Observe bem que tanto o versículo de número 16 como o verso de número 18 aparece a palavra comércio. E conforme alguns estudiosos da Bíblia, eles começam aqui, eles dizem que tem a ver com o convencimento que Lúcifer ele conseguiu fazer entre os anjos. Começa aqui, eles dizem que tem a ver com conversa ao ouvido, convencimento, conscientizar as pessoas de que aquela ideia era necessária, de que aquela ideia era boa, que aquele comportamento devia ser aceito, absorvido por aqueles que estavam ouvindo a Lúcifer. Olha, queridos, que coisa tremenda. Aí no versículo 18 diz assim: pela multidão das tuas iniquidades e pela justiça do teu comércio. É claro que nesse caso aqui, esse tipo de comportamento era ele tentando conscientizar os anjos de que Deus não era aquilo que eles tinham crido, né, ou aceitado, ou visto até aquele momento. É coisa dessa natureza. Mas eu sigo lendo. Consequentemente, foram expulsos do céu. Parte desses anjos estão hoje em prisões, conforme Judas 6 e o verso, Judas 1 e o verso de número 6, porque Judas só tem um capítulo. O versículo de número 6 diz que parte desses anjos, eles estão em prisões. Aí quando a gente lê segunda carta de Pedro, no capítulo de número 12 e o verso de número 4, diz que outra parte estão em liberdade a serviço de Satanás. É a serviço de Satanás, exatamente induzindo os homens a se rebelar contra Deus, a ser teimosos, desobedientes contra Deus. Exatamente isso. Em Efésios, no capítulo 2, verso de número 2, e ainda capítulo 6, verso 12, nós encontramos exatamente mais dois textos confirmando isso que eu acabei de falar. Após a queda, a rebelião passou a integrar a natureza humana. É isso mesmo. Depois que ele caiu, depois que ele foi lançado do céu, a rebelião começou agora a fazer parte da natureza, do diário do ser humano. Quando a gente lê Romanos capítulo de número 1 e o verso de número 18, por exemplo, olha o que nós encontramos. Romanos, no seu capítulo 1, verso de número 18, diz assim o texto sagrado. Está escrito: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha aqui o que é que nós encontramos, porque se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, ou seja, a partir dali, isso começou a integrar a vida diária do ser humano. Aí nós temos ainda Romanos capítulo 7, verso de número
de número 5, não é? Depois 15 a 21 de Romanos ainda, capítulo 7, versículo 15 a 21, Gálatas, capítulo 5 e 17, Efésios, capítulo 2, 2 e 3, que a partir de então, o homem precisa ser transformado pela palavra de Deus. Sim, a partir desse momento, esse homem que aceitou, que é rebelado, que esse homem que agora ele peca contra Deus, precisa ser transformado, aceitar o evangelho de Cristo para que ele possa viver o original de Deus. Sim, eu e você, nós precisamos nos converter de todas as nossas iniquidades e vivermos a plenitude de Deus, como no plano original está escrito. Que Deus abençoe você. Aqui nós estamos encerrando este vídeo falando sobre a origem da rebelião. Então, a origem da rebelião foi em Lúcifer, um anjo no céu. Até então não havia oposição, não havia esquerda, não havia direita. Melhor dizendo, não havia esquerda, não havia rebelião, não havia oposição, porque até então todos adoravam a Deus, todos glorificavam a Deus. A partir da rebelião de Lúcifer, e junto com os anjos que ele conquistou, a partir dali começou a haver oposição a Deus, de forma que até o final das gerações na terra, não cessará mais de haver oposição à verdade, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Porque Satanás, ele sempre induzirá muita gente a combater contra a verdade, a combater contra aquilo que é certo, contra aquilo que é verdadeiro. Sempre levará os homens a optar, a abraçar a desonestidade, a imoralidade, tudo aquilo que vai degenerando o caráter, a moral, a espiritualidade do homem. E nós estamos vendo isso na nossa sociedade e no mundo inteiro. A cada dia avança essa rebelião contra Deus, a ponto do homem dizer que Deus não existe, que Deus é um mito, que Deus é algo que é uma fantasia na mente de alguém. Mas não nos enganemos. Assim como Lúcifer e os anjos que com ele se agruparam foram lançados para baixo e para lá não voltam mais, todos os que são influenciados também por ele e usam o seu tempo de vida, os recursos que têm, suas habilidades, suas sabedorias, seus talentos para tal, ambos também serão julgados igualmente. Pensemos nisso, tenhamos cuidado. Eu agora encerro por hoje esta palavra e nós vamos agora estar orando. E neste momento eu vou estar orando por você e por sua querida família. Você pode orar onde você está. Vamos orar então? Querido e eterno Senhor, em cuja presença estamos, minha gratidão por poder falar a tua palavra outra vez. Te peço, Senhor, que abençoe a todos os que tiverem acesso a este conteúdo, Deus. Faça com que esse conteúdo chegue muito, muito, muito longe às pessoas que precisam, Senhor, ouvir uma palavra da tua parte. Querido Deus, te peço pelos enfermos, por todos aqueles que estão, Pai, precisando de um milagre de cura, entre eles a irmã Sueli. Pai querido, te peço pelas famílias, eu te peço por todas as vidas que carecem, Senhor, de um socorro da tua parte. Bendito Senhor, é o que eu te peço também pelas famílias, pelos lares, pelos casais, pelos viúvos, pelas viúvas, pelos órfãos, sim, Senhor, pelos novos convertidos, por aqueles que estão voltando para ti, te aceitando, perdoa-las. Pai, abençoa também este canal e nos dá, Senhor, humildade para estarmos falando a tua palavra sempre. É o que eu peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço que se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo, se Deus quiser.